O sonho ou vida de Luciano. 1. Tinha eu há pouco e já adolescente deixado de frequentar a escola, quando meu pai se aconselhou com os amigos sobre a profissão que eu devia aprender. Ora, a maioria foi de opinião que a carreira das letras requeria muito trabalho, longo tempo, uma despesa nada pequena e uma sorte brilhante, ao passo que os nossos recursos eram exíguos, pelo que a breve trecho seria preciso recorrer a um auxílio exterior. Se, porém, eu aprendesse um dos diversos ofícios manuais, em primeiro lugar, retiraria imediatamente do ofício o bastante para a minha subsistência, e deixaria de, já naquela idade, comer à custa da família, e a mais longo prazo, daria satisfação ao meu pai ao entregar-lhe regularmente algum dinheiro. 2. Posto isto, avançou-se com a matéria do segundo ponto, o de saber qual seria o melhor dos ofícios, o mais fácil de aprender, o mais adequado a um homem livre, e aquele que requeresse ferramentas mais fáceis de adquirir e um razoável rendimento. Então, com cada um, de acordo com os seus conhecimentos ou a sua experiência, acabasse este ou aquele ofício, meu pai, olhando para o meu tio materno, presente na reunião e considerado um excelente estatuário e um marmorista muitíssimo reputado, disse: "Não parece bem, estando tu aqui presente, dar a preferência a qualquer outro ofício. Por isso, leva o rapaz." E apontou para mim. "Toma conta dele e ensina-o a tornar-se um bom operário de mármores, um bom polidor e um bom escultor. Sim, ele é por sua natureza, como sabes, bem capaz disso." Meu pai deduzia isso das minhas brincadeiras com bonecos de cera. De fato, quando regressava da escola, costumava agarrar em pedaços de cera e moldar bois, cavalos ou até mesmo, por Zeus, figuras humanas. Tudo muito bem parecido, na opinião de meu pai. Devido a essa atividade, chegava a apanhar pancada dos meus professores. Mas agora, isso era motivo para louvar o meu talento natural, dando-me boas esperanças de que, a julgar por essa vocação plástica, em pouco tempo aprenderia o ofício. 3. Em breve, pois, chegou o dia de iniciar a minha atividade, confiado aos cuidados de meu tio, e por Zeus, nada desagradado com o meu trabalho. Pelo contrário, parecia-me ver nisso um divertimento nada desagradável, bem como uma demonstração de superioridade perante os rapazes da minha idade, ao verem-me esculpir figuras de deuses e fazer pequenas estatuetas, quer para mim próprio, quer para quem eu entendesse. Todavia, logo de início aconteceu-me o que costumava acontecer aos principiantes. De fato, meu tio passou-me para as mãos um escopro e mandou-me desbastar levemente uma placa que para ali estava, dizendo o conhecido provérbio: "Começar é meio caminho andado." Eis, porém, que devido à minha inexperiência, dei uma pancada mais forte, e fez quebrar a placa, pelo que meu tio, muito furioso, agarrou numa correia que estava ali à mão e me iniciou no ofício de uma maneira nada meiga e nada perecível, de tal maneira que foi de lágrimas a minha iniciação no ofício. 4. Finalmente, tendo conseguido escapar-me dali, chego a casa a soluçar continuamente e a chorar, e os olhos rasos de lágrimas. Conto a cena da correia e mostro as marcas deixadas, queixando-me da grande brutalidade de meu tio e acrescentando que fora por inveja que ele me fizera aquilo, com receio de que eu viesse a ultrapassá-lo no ofício. Minha mãe também, muito irritada, censurou fortemente o irmão. Enfim, quando chegou a noite, fui deitar-me, ainda lacrimoso, e sonhei durante toda a noite. 5. Até aqui, falei de coisas risíveis e de adolescente. O que, porém, vem a seguir
meus senhores, e que ireis ouvir é que já não é nada despiciento, mas antes deve ser escutado por ouvintes atentos. Assim, para citar Homero, Um sonho divino me visitou quando dormia, numa noite suave. sonho tão nítido que em nada se distinguia da realidade. Passado tanto tempo, ainda permanecem nos meus olhos as formas dessas visões, bem como ressoa ainda nos meus ouvidos o som das palavras que ouvi. A tal ponto foi tudo tão nítido. 6. Duas mulheres pegaram-me pelas mãos e tentaram arrastar-me, cada uma para o seu lado, com grande violência e muita força, pelo que naquela disputa entre elas, pouco faltou para que me despedaçassem. De fato, ora era uma delas, que levava a melhor, e por pouco, que se apoderava por completo de mim. Ora, era novamente tomado pela outra. Cada uma delas vociferava contra a outra, pretendendo uma que já tinha tomado posse de mim, pelo que eu lhe pertencia, enquanto a outra argumentava que aquela se arrogava sem razão a posse do alheio. Uma delas tinha aspecto de operário viril, de cabelo desgrenhado, com as mãos cheias de galos, a veste subida até a cintura e toda coberta de pó de mármore, tal e qual o meu tio, quando polia as pedras. A outra, por seu lado, tinha um rosto muito agradável, um porte distinto e um manto muito elegante. Por fim, deixei-me a mim o cuidado de decidir com qual delas eu queria ficar a viver. Falou em primeiro lugar a de aspecto duro e viril, que disse: 7. Querido menino, eu sou a escultora, arte que tu ontem começaste a aprender. Sou da tua família e do teu parentesco, pois o teu avô, e aqui pronunciou o nome do meu avô materno, era escultor, bem como os teus dois tios, ambos os quais ganharam grande celebridade através de mim. Caso decidas renunciar às lérias e tagarelices desta fulana, e apontava para a outra, e seguir-me a mim, e comigo conviver, antes de mais alimentar-te-ás com fartura, possuirás ombros fortes, estarás ao abrigo de toda e qualquer inveja. Além disso, nunca viajarás para o estrangeiro, deixando a tua pátria e os teus familiares, nem será pelos teus discursos que todos te louvarão. 8. Não fiques horrorizado com o meu aspecto vulgar, nem com as minhas vestes sujas, pois foi com este aspecto que o famoso Fídias produziu a sua estátua de Zeus, que Políclito fez a sua era, que Miron foi louvado e Praxiteles admirado. Por isso, eles são venerados juntamente com os deuses que criaram. Ora, se tu vieres a ser como um desses artistas, certamente serás considerado ilustre entre todos os homens. Tornarás teu pai digno de inveja e tornarás famosa a tua terra natal. Foram estas, e ainda muitas mais que estas, as palavras da escultura, cheias de erros e barbarismos, ainda que diligentemente dispostas, no intuito de me persuadir. Mas já não me lembro, pois a maior parte dessas palavras já se me varreu da memória. Então, quando ela terminou, a outra começou mais ou menos assim. 9. Meu filho, eu sou a cultura, que já te é familiar e conhecida, se bem que ainda não me tenhas experimentado por completo. Ora, quanto aos enormes benefícios que retirarias do ofício de escultor, esta fulana acaba de mencioná-los. De fato, não serás mais que um simples operário, que mata o corpo com trabalho e deposita nele toda a sua esperança de subsistência. Ele próprio obscuro, ganhando um salário magro e vil, de mentalidade humilde, desconhecido de toda a gente,
nem útil aos amigos, nem temido dos inimigos, nem invejado pelos outros cidadãos, mas apenas isto, um simples operário, um dentre a grande massa popular, sempre ajoelhado aos pés dos notáveis e servidor dos que sabem falar, levando uma vida de lebre e presa dos mais fortes. E mesmo que te tornasses um outro Fídias ou outro Políclito, e produzisses muitas obras admiráveis, seria a obra de arte em si aquilo que todos elogiariam, sem que houvesse alguém entre os que a observavam, que no seu juízo perfeito ambicionasse ser igual a ti. De fato, por grande artista que sejas, serás visto apenas como um artesão, um trabalhador manual, que vive do trabalho braçal. 10. Se pelo contrário, me deres ouvidos, antes de mais dar-te-ei a conhecer muitas obras dos homens antigos, explicando-te os seus atos admiráveis e os seus escritos e tornando-te, por assim dizer, perito em todos os ramos do saber. Enfim, quanto ao teu espírito, que é a parte mais importante, ornamentá-lo-ei com muitas e belas virtudes, tais como a prudência, a justiça, a piedade, doçura, moderação, inteligência, fortaleza de alma, o amor das coisas belas e o pendor para os assuntos mais sérios. Sim, e é nestas virtudes que reside verdadeiramente a imaculada beleza da alma. Além disso, não só não te escapará nada do saber antigo, nem do que deves fazer no presente, mas até, se ficares na minha companhia, anteverás o futuro. Numa palavra, ensinar-te-ei, num período não muito longo, todas as coisas que existem, quer divinas, quer humanas. 11. Então tu agora, pobre, tu, o filho de um Zé Ninguém, que havia deliberado seguir um ofício tão ignóbil, serás em breve motivo da inveja e da emulação de toda a gente, honrado, elogiado e apreciado entre as pessoas mais distintas, muito considerado pelas pessoas mais proeminentes de nascença ou de fortuna, vestido com um traje como este. E apontou-me o meu, que era realmente magnífico. E serás digno, enfim, de ocupar um cargo superior ou um lugar de relevo, para onde quer que viajes. Não serás um desconhecido em terra estranha, nem passará despercebido, pois imprimir-te-ei uma marca tal, que qualquer pessoa ao ver-te dará de cotovelo ao vizinho e te apontará com o dedo dizendo: é este o tal. 12. E se algum assunto de magna importância preocupa os teus amigos, ou mesmo toda a cidade, todos voltarão para ti os seus olhares. E se por acaso tu tomares a palavra, quase toda a gente de boca aberta te escutará, admirando-te e felicitando-te pela força das tuas palavras, bem como ao teu pai pela aventura de ter um tal filho. Mas aquilo que se diz de certos homens, isto é, que se tornam imortais, é o que eu farei de ti. De fato, quando tu abandonares esta vida, não deixarás de estar presente entre as pessoas cultas, nem de conversar com as mais distintas. Vês o célebre Demóstenes, de quem era filho, e o que eu fiz dele? Vês Ésquines, que era filho de uma tocadora de pandeireta, e como devido a mim, Filipe o tratava com tanta consideração? O próprio Sócrates, tendo sido criado no ambiente desta fulana, a escultora, logo que compreendeu que havia coisa melhor, desertou dela e refugiou-se junto de mim. E agora, como tens ouvido dizer, é celebrado por toda a gente. 13. Ora, caso renuncies a esses homens tão nobres e tão famosos, às suas brilhantes realizações e aos seus veneráveis escritos, ao seu porte distinto, à honra, à fama, aos elogios, à supremacia, ao poder, a altos cargos, ao teu reconhecimento como orador,
e as felicitações devidas à tua inteligência. Então andarás vestido com uma curta túnica encardida. Ganharás um aspecto servil. Terás nas tuas mãos alavancas, cinzéis, escopros e marretas, inclinado sobre a obra, estante e rasteiro, humilde em todo o sentido, sem nunca erguer a cabeça, sem ter qualquer pensamento de homem e de pessoa livre, mas pelo contrário, somente pensando na maneira de tornar a obra harmoniosa e elegante. Ao passo que, no que respeita à maneira de tu próprio te tornares harmonioso e bem dotado, não te preocupas mesmo nada, mas tornas-te ainda mais vil que as próprias pedras. 14. Ainda ela estava a pronunciar estas palavras. Eis que eu, sem esperar pelo fim do discurso, levantei-me e fiz a minha escolha. Afastei-me da outra e de aspecto horrendo e de trabalhador, e passei-me para o lado da cultura, muito contente, tanto mais que me veio ao pensamento a correia e as pancadas, que não foram poucas, que meu tio me dera no dia anterior, logo no começo do novo trabalho. Então aquela que tinha sido preterida ao princípio ficou muito zangada, batia com as mãos uma contra a outra e rangia os dentes. Mas por fim, como se diz de Níobe, ficou hirta e transformou-se em pedra. Não fiqueis incrédulos, meus senhores, com o que aconteceu à escultora, pois os sonhos são grandes fazedores de milagres. 15. Então a outra, a cultura, olhou para mim e disse: Pois vou recompensar-te pelo teu espírito de justiça, por teres julgado tão bem este caso. Vem cá, imediatamente, sobe para este carro. E apontou para um carro puxado por cavalos alados parecidos com Pégaso, a fim de conheceres quantas e quão grandes coisas ficarias a ignorar, caso não me seguisse. Tendo, pois, subido para o carro, a cultura partiu, dando as rédeas. E eu, elevado aos céus, ia observando de oriente para ocidente, cidades, nações e povos, semeando não sei bem o que pela terra, como Triptólemo. Mas já não me lembro que semeadura era essa. Só me lembro de uma coisa, que os homens por onde eu passava durante o voo elevavam lá debaixo os olhos ao céu, louvavam-me e dirigiam-me palavras de gratidão. 16. Depois de me mostrar tais maravilhas e de me expor a mim a tais aplausos, trouxera-me de volta, já não vestido com a mesma vestimenta que eu tinha ao levantar voo, mas, assim me pareceu, regressei com magníficas vestes bordadas. Então foi ao ter com meu pai que me estava esperando. Apontou para aquela veste para mim, no estado em que eu vinha, e lembrou-lhe a decisão que por pouco eles haviam tomado a meu respeito. Ainda hoje me lembro desse sonho que tive ao sair da meninice, e que julgo ter me deixado perturbado devido ao pavor que senti com a pancadaria. 17. Mas enquanto eu vos falo, alguém dirá: Por Heracles, que sonho tão longo e fastidioso! E logo a seguir um outro interrompe: Deve ser um sonho de inverno, quando as noites são muito compridas, ou talvez um sonho de 3 noites, como no caso de Heracles. Que ideia tola a dele, ao evocar perante nós aquela noite da sua infância, cheia de sonhos velhos e relhos. Mas que conversa tão sem saborona! Será que ele nos toma por uma espécie de intérpretes de sonhos? Não, meu caro amigo. Na verdade, também outrora Xenofonte, ao narrar um sonho em que lhe pareceu ver um incêndio na casa paterna e outras circunstâncias que vós bem conheceis, contou tudo isso, não por considerar essa visão uma falsa aparência ou conversa frívola, tanto mais que estavam em guerra, numa situação desesperada e cercados de inimigos, mas porque a narrativa tinha uma intenção algo útil. 18. Pois bem, se também eu vos narrei este sonho, foi por uma razão, para que os jovens se virem para o bem e se apeguem à cultura,
sobretudo no caso de algum desses jovens se deixar levar pela pobreza e caia na depravação, corrompendo assim uma natureza em si mesma nobre. Estou bem convicto de que esse tal jovem se sentirá encorajado ao ouvir a minha história, vendo à sua frente a minha pessoa como um exemplo para si próprio e pensando naquilo que eu era e no êxito que alcancei, por amor da cultura, sem me intimidar com a pobreza desses tempos, e vendo a condição em que aqui cheguei, não mais obscuro, no mínimo, que qualquer escultor.